Graça e paz, aqui é o pastor Igor Marçal, você está no Café com Palavra. Olha só, nós estamos numa série sobre o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o amor àqueles que nos odeiam, o amor aos inimigos. Será que isso é algo simples, fácil? Como que o Senhor nos orienta? Fica com a gente e você vai descobrir, em nome de Jesus. Let's go! É isso aí, vamos seguindo aqui o nosso papo bom. Estava conversando aqui nos bastidores aqui antes de começar a gravar, falando com o pastor Zait, né? Comentando também com vocês, que é legal. Rapaz, o pessoal deve ter saído desse sermão, né? Assim, meio sem saber nem o rumo de casa, né? Foi tanta foiçada, moço, de um lado do outro. Eu acho que o pessoal deve ter perdido até o rumo. Quem morava na Galileia foi para Decápolis, quem morava em Decápolis foi para Jerusalém, chegava e não sabia nem para onde é que estava indo mais. E virou um negócio curioso, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. 43, vamos seguir aqui o 43. Diz lá: ouviste o que foi dito? Olha, de novo, né? Senhor, levantando os negócios tudo, levantando as bolas tudo, né, pra cortar. Vocês ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ficou mole agora, né? A referência ficou mole. No final de tudo, resumiu do negócio, é o seguinte: você só tem que ser perfeito. Como perfeito é o Pai, pronto, acabou. A referência agora tá ali. E aí, pastor Zait, ficou fácil agora, né? Nossa, o nível só vai subir. Vou até tomar um café. É mais difícil, né? É essa questão de nós amarmos aquele que nos odeia, né? É forte isso aqui, né? Então, assim, atrelado ao versículo anterior, a gente falou no episódio passado sobre a vingança, né? E a gente estava até comentando aqui também do último versículo do 5:42. Dê a quem lhe impede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado, né? Então a gente estava falando da questão da justiça, e às vezes alguém nos injustiça, alguém nos causa um dano, né? E a gente quer que seja retribuído, que seja na mesma medida, na mesma proporção, ele sofra ou até mais. Sim. E pode acontecer daquela pessoa que nos causa um dano, um sofrimento, num tempo, né, que passa na vida, lá na frente, aquela pessoa esteja numa situação ruim e precisando da ajuda, e ele vai vir até nós e pedir, né? E agora? O que a gente faz? O camarada está pedindo ajuda, está precisando de alguma coisa emprestada, está precisando de um socorro. Eu vou virar as costas, porque agora você vai pagar o que você me fez. Olha aí. Né? Então, está linkado também a essa questão de amar o próximo, né? Sim. De agora, não, ele me viu como meu inimigo, ele me tratou como inimigo, né? Me causou dano mesmo, foi maldoso comigo. Uhum. Mas, e aí vem Jesus e fala pra gente amar esse camarada agora nessa situação, né? E aí? O Pedro até estava falando aqui, né? É a aula 1
né, do discipulado com Jesus, que é o arrependimento e o perdão, né? A necessidade de que esses elementos se manifestem de forma prática na nossa vida, né? Porque realmente é complexo. É o que a gente conquistou em Deus, né? Que a gente recebeu como um presente, né? Exato. Que Deus estava irado com toda a humanidade. E não tinha por que ele não julgar, não castigar. Sim. Ele ofereceu o seu filho como algo para apaziguar, né? Para cumprir uma justiça, mas que foi muito além do que era exigido, né? Que alguém teria que ser penalizado, ser punido, né? na situação de pecado em que a humanidade estava. A humanidade teria que sofrer o julgamento. Quando Jesus se oferece, né? Ele vai muito além da justiça, porque ele não tinha pecado nenhum, né? Mácula nenhuma, e ele sofreu o dano por nós, né? E aí a gente agora, recebendo essa dádiva, a gente tem que subir o padrão. Mesmo dizendo, cara, isso é muito difícil, eu não consigo. E a gente não consegue mesmo. Isso é algo que tem que ser tratado espiritualmente dentro de nós, no nosso espírito. Porque senão não haverá condições, né? Não vai se formar condição para a gente exercer esse nível de conseguir amar o nosso inimigo, o nosso perseguidor, aquele que nos afronta, aquele que nos persegue. Não conseguiremos, né? Então, para gerar isso em nós, a gente tem que sair do nível, né, do padrão biológico, emocional da alma, e tem que ir para o nível espiritual daquilo que nós somos, né? Somos espírito. Precisamos tratar nessa região, essa dimensão, essa dimensão que é a dimensão como Deus nos vê, né? Não como nós somos, como estamos agora, mas como Deus nos vê, né? E quer que a gente chama a gente para atenção para essa realidade, como Ele está nos vendo, e diz: olha, você é isso, né? Vamos começar a comportar como você é, na como verdade. Tal, né? É igual a gente estava falando, né? O propósito de Deus não é só, né? Não é apenas a salvação, mas Ele também deseja e quer que nós caminhemos segundo, alcancemos o caráter do próprio Jesus, que é esses elementos todos que a gente está falando aqui. E aí ele fala, né, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Então vem a questão da filiação, né, da identificação com essa realidade do céu, né? Uma nova proposta mesmo, para a gente sair desse ambiente só terreno aqui, onde as nossas emoções falam mais alto, as nossas vontades falam bem mais alto, aqui nesse ambiente físico. E começar a pensar na realidade da eternidade, né? Porque se a gente não alcançar também esse pensamento da eternidade, né? Onde a gente sabe que a pessoa faz uma coisa errada aqui e continua fazendo, engana um, engana outro, dá o tombo num aqui, dá o tombo no outro ali, nada acontece com ele, né? A gente fica indignado, a gente quer uma resposta. Mas a gente sabe, se a misericórdia de Deus não alcançar essa pessoa na vida aqui, ele vai ter que encarar o tribunal de Deus. Sem dúvida. Né? E ninguém quer passar por essa situação de encarar o tribunal de Deus, não, porque ali não vai haver nenhum tipo de misericórdia. E como nós temos alcançado misericórdia em Cristo Jesus, a gente tem que desejar que os outros também alcancem, né? Mas se ele não alcançar, se nós pensarmos na perspectiva da eternidade, nós veremos, sabemos pela palavra, entendemos isso, que essas pessoas más, elas vão encarar o tribunal de Deus.
né? O trono, vão ser julgados no grande trono branco de Deus, e ali não há misericórdia, acabou toda a misericórdia. Sim. Não há mais arrependimento, não há mais salvação, não há mais nenhum tipo de conquista de nenhum benefício. É punição, é juízo. Trono branco. É isso mesmo. É forte. A identificação com Deus nos torna é o que nos torna filhos, né? Isso. E o texto aqui traz isso claramente, né? Qual é a característica do filho? Como que nos tornamos verdadeiros filhos, não é? É quando o meu... Aí vai já voltar novamente. Eu acho que esses pontos todos aqui, eles estão falando muito forte sobre isso. A diferença de vingança para justiça. Né? E muitas vezes a gente caminha muito mais por vingança, né? Não muitas vezes, talvez, igual você falou, a nossa inclinação natural, por conta dessas questões de alma, é sempre ter como a primeira referência para nós a vingança. A vingança parece trazer uma espécie de justiça mais rápida, mais satisfatória, talvez não rápida, mas mais satisfatória, né? Eu me sinto satisfeito em ver a pessoa sendo punida pelo que ela me fez, né? Igual, por exemplo, você vai lá, vou pegar o exemplo, o cara roubou, mesmo exemplo, né? Roubou, agrediu e tal, aí sai pra rua, as pessoas lá, os populares lá encontram o cara, lixamento. Aquele sentimento inicial que vem em nós é esse aí, né? Olha aí, ó, tá pagando, bem feito, tá, né? Tá sofrendo o mal que ele causou, não é? É isso aí. Esse sentimento, essa sensação, ela vem mesmo dentro de nós, né? É natural a gente sentir esse tipo de equalização da balança, né? É complexo isso, né? É bem complexo. A questão que a gente tem que analisar também é que nosso desejo, né, de retribuição, ele é muito forte, e as questões da nossa alma, sentimentais, né, comportamentais, por causa do sentimento, ela movimenta muito a nossa vida, né? Nós somos muito movimentados por sentimento, nós fazemos muitas ações por causa dos sentimentos que estão, das emoções, né? Às vezes a pessoa compra por impulsão, por causa de uma emoção, do sentimento que ela está vivenciando. Sim. Às vezes ela toma decisões erradas, motivadas por uma emoção, de uma raiva, de uma ira. Né? Então, essas questões da emoção, elas nos levam a comportamentos, a situações comportamentais, decisões da nossa vida. E a gente tem que desprender desses sentimentos, muitas vezes. Um pastor amigo meu, o pastor Genivaldo, ele me dizia o seguinte: olha, aprenda a conviver com as pessoas sem experimentá-las. E eu dizia para ele: mas como assim? Aí ele me disse: olha, despreenda do sentimento, não fique ligado sentimentalmente às pessoas, não é ser indiferente, não é ser insensível, mas não julgar as pessoas através dos sentimentos, não querer retribuição através dos sentimentos, porque senão você fica no ciclo vicioso. Retroalimentando, né? A minha alma quer ser retribuída nos sentimentos na mesma intenção, né? Então isso é o que Jesus fazia, né? Ele relacionava com as pessoas, mas ele não ficava preso aos sentimentos, né? Se ele tivesse que dar uma palavra dura, ele dava. E por isso ele deixava de amar aquela pessoa. Sim. Né? E em certos momentos ali com aqueles sacerdotes, fariseus, né? Ele teve um momento ali que os caras chegaram a pegar pedra, querer jogar ele do precipício, empurrar ele ali. E ele simplesmente saiu daquela situação, né? E continuou pregando, continuou anunciando. Nem por isso ele
ficou depressivo e falou, não, acabou minha carreira agora, porque as pessoas não me amam mais, não me querem, estão me rejeitando, né? Olha aí os principais, o pessoal que conhece a palavra, a lei, tá me rejeitando. Não deixou o sentimento dele, por causa daquelas pessoas, bloquear, travar a vida dele ou levá-lo a decisões emotivas. É verdade. Então nós temos que aprender isso com Jesus. Não sermos levados a tomar decisões emotivas, né? Nem nas circunstâncias da vida, nem nos nossos relacionamentos. Isso é importante. É um aspecto dificultoso, né? Porque a gente só consegue isso aí com a ajuda do Espírito Santo. Não tem como tentar fazer isso de forma natural, que não vai dar conta, não. A só ação do Espírito Santo em nós vai ser possível da gente chegar nesse lugar. Interessante a definição da palavra inimigo, né? Ela traz alguém que é odiado ou odioso, né? Detestável, uma pessoa, né? Hostil, que se opõe, né? Também é usado para falar de pessoas que estão em inimizade com Deus por causa dos seus pecados, né? Então fala sobre essa questão da hostilidade, né? Alguém que se põe nessa condição de ser hostil a você. Então, assim, hostil ao evangelho, hostil às práticas e a vivência dos princípios de Deus. Então, necessariamente, esse inimigo aqui é alguém pessoal. Talvez ele não seja um inimigo meu, mas ele é um inimigo da fé. Ele é um opositor da fé. Ele é alguém que se posta contra Deus, né? Contra os princípios de Deus, contra os valores de Deus. Então, aí vem Jesus e fala, olha, essas pessoas você precisa amar. E aí é osso, hein? Porque olha o que ele está querendo mostrar. Só que aí existe um outro ponto também que a gente precisa discernir com clareza. O que é amar? Né? Então ele está dizendo que eu tenho que amar essas pessoas. Ele não está dizendo que eu tenho que gostar delas. E aí a gente entra em parafuso. Mas como assim? Como eu vou amar alguém e não vou gostar dela? Exato. Amor não tem a ver com sentimento, né? Amor não é um sentimento. Amor aqui, e aqui nós estamos falando diretamente do ágape, uma derivação dele que é o agapau. Ele está ligado com a questão do ensinamento de Jesus sobre o ágape lá em 1 Coríntios 13. Então não tem a ver, peraí, então quer dizer que eu tenho que gostar, que eu tenho que, sabe, ter um sentimento de afetivo, de empatia por essas pessoas que são opositoras à fé? Não, ele está mandando a gente amar essas pessoas. Ou seja, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não se porta de forma inconveniente. Está falando do amor ágape. O ágape, ele não é movido por sentimento. O ágape não é movido por emoções. O ágape é movido por princípios. Ele é movido por fundamentos. Né? Então, a gente tem que aprender a distinguir isso daí. Tá? Então, quando eu falo que o Senhor nos ensina e nos orienta ao amor, ao ágape, ele está falando sobre um fundamento, um conjunto de princípios e valores dos quais eu preciso fundamentar as minhas relações, tá? No que se tange a outras pessoas. Pode ser que isso também seja somado ou agregado ou acrescido de sentimentos de afetividade. Pode ser que mais que amar, eu consigo amar e consigo ainda gostar, ter empatia, ter sentimentos de afeto, de carinho, de empatia, né? Empatia não, de afeto mesmo, né? Mas não necessariamente para amar alguém eu tenho que ter sentimentos de afetividade por essa pessoa. Tá? Tô falando evidentemente dessas relações aqui que eu tô dizendo, exteriores, externas, né? Então,
só para poder fundamentar o que eu tô querendo falar. Numa relação conjugal, eu tenho que ter o ágape? Tenho, mas o ágape tem que estar somado pelo eros, que é o amor de homem para com mulher. Entendeu? Que aí é o amor relacionado à questão de atração, à questão de desejo, de paixão. Aí ele tem que estar somado. O ágape é o fundamento base para quase todas, né? Todas as relações que a gente tem. E aí ela vai ser acrescida de algumas outras manifestações, e agora sim de emoções, de sentimentos, de acordo com a relação que se tenha. Se é uma amizade, relação de afetividade de amizade. Se é um familiar, relação de afetividade familiar. Não é? Se é de, amizade, familiar, profissional, amigos de trabalho, colegas, enfim, né? A ágape mais emoções e sentimentos relacionados àquele tipo de conexão. Mas com o inimigo aqui, que é essa pessoa que se opõe, a base é o ágape. Não vou ter empatia pelo inimigo, não vou conseguir ter afetividade por ele, inicialmente, talvez depois se converta, né? Quando ele se converter, mas a ágape eu tenho que ter. Tá dizendo, olha, você tem que ter a ágape por esse opositor aí. Eu preciso ter, né? E orar por aqueles que me perseguem. Então, mais uma vez, a diferença, Jesus vem trazendo, a diferença de justiça para vingança. Quem é movido pela vingança, a oração que ele vai fazer por quem persegue ele é outra, né? Essa oração vai ser: Jesus, coloca umas pedras no caminho desse para ele tropeçar, para ele se arrebentar. A oração vai ser essa. Mas não é disso que Jesus está falando aqui. A oração que eu vou fazer por aquele que me persegue é uma oração fundamentada nessa perspectiva, não é? Da justiça de Deus, não da vingança pessoal. Entende? Você acha que é por aí, pastor? Sim, com certeza, né? Essa questão do amor, né? Como princípio, né? Balizador para você poder dar uma resposta que não seja na base da vingança para outras pessoas, né? Sim. Tem que entender realmente o que é esse valor do amor, esse princípio do amor, né? Que é um princípio, não é sentimento. Não está ligado a sentimento. O princípio, ele é algo sólido, né? Não é algo flexível. Sim. Né? Ele é algo que está estabelecido e onde você vai construir algo, né? Como fundamento, você vai encaixar uma peça ali, né, de funcionalidade na sua vida diante daquilo que já está pré-estabelecido, né, que são os princípios. Então, se a gente pegar isso aqui fosse o fundamento, o princípio, para encaixar alguma coisa aqui, ele teria que ser no mesmo formato, teria que ser redondo. Se eu tentar colocar uma coisa, né, com outro formato, não encaixa. Então, assim acontece na nossa vida quando a gente tenta amar de forma que não é o amor verdadeiro, né? Não é o amor na medida, nas condições que ele tem que ser executado, exercido aqui na vida, né? Então a gente às vezes confunde amor com paixão, às vezes tenta confundir o amor com protecionismo, com aquela coisa de você ser bonzinho demais, passar a mão. Não, porque eu amo essa pessoa. Às vezes você aceita certas situações, passar por situações que são justas também, porque você diz, não, é porque eu amo, né? Às vezes acontece aqueles relacionamentos abusivos, né? Sim. Que a pessoa diz, mas eu amo essa pessoa, então eu sofro qualquer tipo de coisas injustas, né? Você está tentando encaixar uma coisa que não tem nada a ver com o princípio do amor ali, né? O amor, ele está muito ligado também à justiça, né? A coisa correta, reta,
certa, a maneira certa das coisas serem. Como princípio, ele desliga da questão emocional. Tá? E pensando assim, você vai começar a olhar esse texto com outra perspectiva. Né? Então, essas pessoas que nos perseguem, que nos odeiam, que odeiam os princípios de Deus, as coisas de Deus, a gente vai querer mostrar para eles a bondade, a misericórdia e o amor de Deus, sim, através da nossa vida, né, com exemplos práticos, pensando no amor como um princípio, né, como algo imutável, como algo sólido, né? Como Jesus falou naquele comparação, né, da pessoa que constrói a casa sobre a rocha e outra sobre a areia. Né? Então, assim, nós temos que construir sobre o princípio que é o amor. O amor é uma rocha sólida, né? É algo sólido. Construímos sobre ele, nos isentando de sentimentos, né? de apegos sentimentais, que isso aí é construção sobre a areia. O amor não é sentimento. Tá? Então, pensando dessa forma, você vai conseguir ter um encaixe perfeito para que a justiça do reino seja cumprida. Né? Eu acho que é perfeito esse raciocínio. Entendendo todos esses elementos, a gente vai conseguir realmente entender o pensamento de Jesus quando ele está nos apontando essas coisas todas aqui que aparentemente parecem tão difíceis de ser alcançadas. Então, quando eu entendo o que é justiça, o que é vingança, quando eu entendo que o amor é a plataforma universal, sólida, que é Cristo, puro, tá? Que não é emoção, que não é sentimento, que são fundamentos e princípios dos quais eu tenho que nutrir a minha alma para todos os relacionamentos e relações que eu tenho na minha vida, que em alguns relacionamentos eu vou agregar sentimentos e emoções para que se complete, para que isso seja somado, o amor seja somado a esses sentimentos e emoções para que as relações sejam feitas. Então eu consigo nortear tudo isso. Eu entendo o que é não resistir ao homem mau, o que é amar o inimigo, o que enfim, andar a segunda milha, o que é todas essas coisas, né, do que se trata, de como se faz, de como se vive, pratica, de como se aplica na prática, não é? Que é disso que se trata. Então aí a gente vai perceber que o que Jesus está querendo mostrar não é algo assim tão ilógico, tão distante, tão vamos dizer assim, fora da nossa capacidade, que com certeza não é, senão ele não teria ensinado. Senão ele não teria trago isso para nós. E o fechamento para mim é esse, quando ele ressalta: se você fizer isso, verdadeiramente você vai ser um filho de Deus. Então, entender os fundamentos, viver os fundamentos, me torna de fato esse filho, né? Que entendeu a natureza do Pai, a natureza do reino do Pai e está alinhado a ele. Mais uma vez, um fundamento que a gente já estabeleceu aqui. O projeto de Deus não é apenas que você seja salvo, mas que eu e você também alcancemos o caráter de Jesus. Termos em nós os mesmos atributos dele. Amém? Então é isso aí. Ficamos por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Fique na paz.